MT Sesc TV está chegando e a programação é sobre as crianças. Você já pensou em como desenvolver estratégias para o período em que o seu filho ou filha está em transição na alimentação? Hoje, a dentista Érica Rufai vai dar algumas dicas sobre os hábitos deletérios. E logo em seguida você confere um bate-papo sobre estratégias alimentares na infância. Fique agora com Informando Saúde. Olá, eu sou a Érica, sou dentista do Sesc Odonto e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre hábitos deletérios. O que são hábitos deletérios? Hábitos deletérios são aqueles hábitos que podem fazer mal, hábitos repetitivos que podem fazer mal à sua estrutura dentária bucal. Quais são os hábitos deletérios mais comuns? São chupar dedo, chupar chupeta, roer unhas. Então, vocês devem prestar atenção o que é que está fazendo esse hábito deletério acontecer. Será chupeta, mamadeira, será roer unhas? Observe com qual a frequência que você faz isso durante o dia. Se você está fazendo isso em momentos de relaxamento, se você faz isso em momentos tensos, se você faz isso no meio de pessoas, se você faz isso só quando está afastado das pessoas, observe como está sendo esses hábitos. Esses hábitos às vezes podem estar associados com hábitos de sucção não nutritiva. O que é uma sucção não nutritiva? É uma sucção que você não precisa dela para sobreviver. Por exemplo, o hábito de um bebê chupar um dedo, ele tem uma sucção que não é nutritiva, mas o hábito de um bebê chupar o seio da mãe é uma sucção nutritiva. Às vezes, os hábitos deletérios podem ser corrigidos, retirando o fator causal e às vezes precisam de um tratamento de intervenção, às vezes até com aparelho. São diversos tipos de aparelho que as pessoas podem acabar utilizando, principalmente na fase de desenvolvimento ósseo da criança, Antes de chegar à sua maturação óssea com seus 18 anos, às vezes é capaz de a gente colocar um aparelho para poder consertar o que foi deformado pelo hábito deletério. Ou às vezes até mesmo evitar. Existem aparelhos como o famoso grade palatina, que é uma grade inserida atrás dos dentinhos para ver que essa criança evita de colocar os dedos. Mas, às vezes, com a pessoa que já é grande, colocar é muito mais fácil. Só colocar, às vezes, acaba quebrando o aparelho. Então, precisa muito de uma equipe multiprofissional para trabalhar junto com esse paciente. Tanto psicólogo, caso já seja um nível que já tentou todos os métodos, como uma criança também. Você remover uma mamadeira de uma criança não pode ser da noite para o dia, você tem que fazer um hábito de transição. Existem os famosos copos de transição, que são aqueles copos que vêm com biquinho, onde a criança tem a forma de pegar, a forma de aprender a segurar um copo e você vai habituando. Faça de forma lúdica, de forma com que a criança se sinta à vontade nessa transição. Geralmente, uma criança quando está chupando chupeta em casa e já é um pouquinho grandinha, ela não vai para a escola com esse hábito de chupar a chupeta. Às vezes ela fica com vergonha, até mesmo o dedo. A criança tem o hábito de ter mais vergonha no ambiente em que ela está com outras coleguinhas do que em casa. Em casa ela se sente mais à vontade. E é ali que você tem que trabalhar com essa criança e ver o que está acontecendo para ela ter esse hábito, em que momento que ela tem isso. Visto que você já tentou diversas formas para tentar tirar esse hábito deletério, procure uma equipe multiprofissional, com psicólogo, nutricionista, dentista, médico. Outra dica que eu vou dar é a da chupeta. A chupeta, ela tem um formato com ar dentro da borrachinha. A gente tenta pegar um alfinete e perfurar a chupeta para ver se esse ar sai de dentro e a criança, quando chupar, sinta que a chupeta não tem mais aquela efetividade que ela tinha e acaba a criança dispersando. Lógico, se você já tentou todos os métodos, fica aí a tentativa de sempre tornar aquilo lá
lúdico. Faça uma barganha, combine com a criança que ela pode crescer, que ela já está em fase de crescimento, que ela pode ter outros objetos agora, que ela pode ter outros hábitos, hábitos de leitura, hábitos de brincadeira em família, hábitos de brincadeira com os amigos, estudar talvez um tipo de instrumento musical, talvez um esporte físico, para que a criança tenha esse hábito removido de sua vida. E esse hábito deletério não ser mais um mal para essa criança. Esse foi mais um Informando Saúde de hoje. Caso você queira maiores informações, conversar com o dentista, você que é comerciário, você que tem independente, você pode muito bem procurar a nossa unidade do Sesc Odonto. Nós estamos localizados na rua Joaquim Murtim, número 504, no centro de Cuiabá. Fácil acesso, fácil localização. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde, sem pausa para almoço. Se você deseja maiores informações, entre em contato no telefone 3313-8900. Até o próximo Informando Saúde. Olá, sejam bem-vindos a mais uma Dicas da Nutri e nosso bate-papo de hoje sobre estratégias na introdução alimentar. E para falar conosco sobre esse assunto, eu convido a nutricionista Tamires. Olá, Tamires, Oi. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Tamires, nós sabemos que a chegada de um bebê, né, nas famílias, ela é um momento de muita felicidade, de comemorações, mas junto dessa notícia nós também nos deparamos com as famílias angustiadas, com várias incertezas, né, de qual vai ser o sexo do bebê. São as etapas onde eles passam por algumas angústias, inseguranças, felicidades, misto de sensações e emoções. E quando o bebê nasce, vem ali um outro fator, que é a expectativa da chegada, da transição do aleitamento para a introdução alimentar. E aí hoje então eu gostaria que você nos ajudasse a aliviar um pouco dessa angústia, né, dentro das famílias que estão esperando essa fase de transição. Sim, então na introdução alimentar existem várias formas, né, de introduzir os alimentos ali após os 6 meses. Então, alguns desses métodos são os mais utilizados hoje, que é o BLW e a papinha. Sim. Esses são os 2 métodos mais utilizados hoje em dia. Sim, e esses 2 métodos, né, que você citou, existe algum deles que é melhor escolher, que vai trazer mais, proporcionar mais benefício para esse bebê, ou não? Tanto um quanto o outro pode ser usado, pode ser utilizado as 2 técnicas em conjunto? Existe algum que traga mais benefícios para você? Então, na papinha, todo o alimento, né, todos os legumes e verduras e a carne, por exemplo, ela vai ser batida e liquidificada e vai ser servida para a criança em forma de papinha, né? Uma papa líquida ou até meio pastosa, né? Certo. E no BLW, os alimentos são cortados em pequenos pedaços macios e entregue para a criança para que ela mesma faça levar esse alimento até a boca. Então, hoje em dia, eles falam, os estudos mostram, né, que o BLW é melhor porque a criança ela consegue ter mais autonomia e ela consegue sentir mais o sabor dos alimentos, porque na papinha, como é tudo misturado, não sabe diferenciar a cenoura do chuchu, do brócolis, então ela vai aprender a fazer essa escolha, a começar a ter suas preferências, a textura e a autonomia. Então, eu acredito que as 2 sejam válidas e as 2 podem ser aplicadas ao mesmo tempo. Alguns alimentos em que os pais não sintam confortáveis ou seguros de ofertar para a criança, ele faz amassadinho com um garfo. E os pedacinhos que eles se sentirem mais confortáveis de oferecer para a criança, faz em pedacinho. Tá. E nesse momento onde você diz que as crianças pegam os alimentos um pouco mais inteiros, não existe uma angústia, né, uma aflição da família no caso de
da criança engasgar, querendo ou não, a criança ainda não tem, né, a dentição. Sim, até os pais falam muito sobre isso, né? Sobre o medo de engasgar com um pedaço. Mas quando o alimento é bem macio, cortado na forma, né, correta, por isso que é importante que tenha um profissional que possa ajudar nessa introdução. Então o perigo de engasgar é menor, mas se acontecer, existe o reflexo natural. Então, os pais eles têm que aprender a perceber o engasgo que a criança naturalmente não consegue voltar e o engasgo que aí precisa de ajuda dos pais. Entendi. E nessa fase de introdução alimentar, todos os alimentos eles podem ser inseridos ou existe algum tipo de alimento que deve ser evitado ou que por essa fase ainda, né, muito pequeno, né? Tem algum alimento que ele é contraindicado ou não? Então, Carol, de acordo com a OMS, né, com a Organização Mundial da Saúde, nesse primeiro momento, a partir dos 6 meses, onde começa a introdução alimentar, não é recomendado açúcar, alimentos industrializados, bala, doce, refrigerante e mel. Mel também a gente tem que tomar cuidado, o mel selvagem principalmente, porque ele tem pode acontecer de ter a toxina botulínica, né? Que causa o botulismo nas crianças. Então, evita até 1 ano de idade. Entendi. E tem algumas famílias que acreditam que a criança vai sentir falta do doce, do açúcar, então acaba ali introduzindo sal mesmo, né? Acaba introduzindo nas preparações, tanto doces ou salgadas, o açúcar, o doce, porque querendo ou não, o paladar da família, às vezes é mais acentuado para um ou para o outro. É recomendado temperar essas refeições na introdução alimentar ou não precisa? Não. Nesse momento, o importante é que a criança aprenda a sentir o sabor dos alimentos e goste dele dessa forma. Então, existem casos de criança que, quando a mãe não oferta o açúcar, ela não sente falta. Então, ela acaba gostando desse alimento como ele é. Existem crianças que tomam, por exemplo, um suco de maracujá natural, sem açúcar nenhum, porque ela não tem o paladar desenvolvido para o doce. Pro doce, sim. Então Entendi. Acaba que é importante que a criança comece a sentir desde pequeno o sabor do alimento em si. Entendi. E tem alguma recomendação para os pais, para a família que está acompanhando essa fase de introdução alimentar, nos casos daquelas crianças que elas simplesmente rejeitam, né, determinado alimento? Então, muitas vezes a gente está batendo papo com amigos mesmo e eles falam: nossa, minha filha, meu filho não aceita de jeito nenhum banana, abacate, o que eu faço então para fazer com que ele aceite determinado alimento? Oferece mais vezes, deixa de oferecer, espera um tempo para voltar a oferecer? Qual que é a sua dica com relação a isso? Um alimento que ele rejeitou de uma forma, por exemplo, um espinafre cozido, você pode introduzir ele de várias outras formas, batido numa panqueca, ou fazer um ovo mexido com esse espinafre, outros tipos de preparações, para ter certeza que a criança não vai aceitar aquele alimento. Se ela não aceitou de nenhuma outra forma, então aí é uma preferência. Então, realmente, a gente tem que respeitar e não ofertar. Já que nós adultos temos preferências, as crianças também desenvolvem e tem as delas também. Então, no caso, tem que respeitar. É importante que essa criança sente à mesa com os pais, que os pais arrumem a mesa, que a criança coma da comida de casa, né? Mas respeitando a questão do sal, do açúcar, e também que seja respeitada a preferência, que foi o que a gente conversou aqui. Se tentou inserir mais de uma vez, não deu certo, 2, 3, a gente fala até 8 vezes, né, que a gente recomenda. Então é importante respeitar e assim todo mundo vai conseguir passar por essa fase de uma forma tranquila. Esse foi mais um Dicas da Nutri, espero que vocês tenham gostado e aproveitem esse momento tão gostoso que é a chegada de um bebê. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Aproveite para acessar as nossas redes sociais e conferir a programação das nossas unidades.
O endereço está aqui na tela. Voltamos já já, não saia daí! Estamos de volta e nesse bloco o assunto continua sendo a criançada. O Mova-se Kid está chegando em dose dupla, com atividades físicas para a infância e adolescência. Confira! Olá, eu sou o Anderson, instrutor do SESC Mato Grosso. Hoje vamos falar um pouquinho com vocês referente à atividade física na infância e os seus benefícios. Lógico que a atividade física na infância é de suma importância e tem como abranger um enorme leque aí de atividade, mas hoje vamos falar só um pouquinho para você. Hoje o tema, que envolve as crianças referente à atividade, Nós sabemos que o mundo tecnológico, hoje em dia, toma bastante tempo através das telas, tanto do celular, quanto do tablet, computador e assim por diante, até mesmo TVs, com séries, desenhos e aí por diante. A tecnologia veio para nos ajudar muito e ajuda, mas na realidade ela tem tirado um pouquinho dos hábitos das crianças, os hábitos saudáveis, que as crianças praticavam, as crianças brincavam na rua, jogava bola, corria, pulava. Hoje as crianças quase não fazem mais isso, Então a atividade física na infância é de suma importância. Por quê? Ela ajuda essas crianças a ter hábitos saudáveis, Primeiro, a criança vai cuidar mais da sua alimentação. A criança, ela vai saber, na realidade, o que aquele corpo pode proporcionar a ela, os bem-estar que ela pode ter desde criança, na verdade, e crescer, com os hábitos saudáveis. Um ponto fantástico que a atividade física na infância ela traz para as crianças é a coordenação motora, Há algum tempo atrás, essas crianças elas brincavam na rua, jogavam bola, como eu já falei, Hoje elas não fazem mais esse tipo de atividade. Por isso que é importante você levar o seu filho para uma prática esportiva, seja ela qual for, que traga a criança, na realidade, a se sentir bem, fazer com que ela entre em uma atividade que ela goste, que ela ame aquilo que ela esteja fazendo. A coordenação motora, ela vem desde o princípio, Muitas crianças hoje, se você colocar ela para correr de costa, ela cai por falta de coordenação motora. E a atividade física, desde a infância, vai ajudar ela nesse sentido. Hoje em dia, com a tecnologia, as crianças não têm mais um convívio em grupo, Diferente daquelas crianças que desde o início, ela trabalha em grupos, em aulas, por exemplo, de natação, aula de futebol, e é só 2 exemplos, Tem muitas outras atividades que as crianças podem estar fazendo, um balé, por exemplo, Então, a atividade em grupo ajuda essa criança a socializar, com outras crianças, a fazer amizades, a conversar, pessoalmente com outra criança, não simplesmente através de uma tela de celular, tablet, computador, e assim por diante. Sem contar também, que a atividade física hoje infantil, ela é de suma importância para a obesidade infantil, que hoje as crianças vivem muito sentadas, comem mal, comem alimentos aí que não são saudáveis, Por exemplo, não faz refeições na hora correta, ingere muito líquido, refrigerante, ingere alimentos gordurosos, rápidos, lanches rápidos, Por falta muitas vezes de tempo, a criança acaba se alimentando mal. Com isso, vem a obesidade infantil, E essa criança praticando qualquer tipo de atividade, seja ela qual for, vai ajudar muito, a baixar essa obesidade, o nível de gordura. Hoje em dia nós temos muitas crianças, pequenas, já obesas, com colesterol alto,
né? E é de suma importância você estar ligadinho aí no seu filho. Coloque ele para fazer uma atividade física. Com isso, não corre risco de doenças, né? As crianças vão crescer saudáveis e um hábito alimentar, né? As crianças vão se policiar, né, na hora de estar se alimentando. Não, isso faz mal, não, eu vou comer uma fruta. Só um exemplo, certo? Obesidade hoje em dia é de suma importância você ficar ligadinho aí, né, na saúde do seu filho, do seu garotão ou da sua garotinha em casa, beleza? Outro ponto também, as crianças, elas vão crescer aprendendo sobre regras, né? Elas vão ter regras dentro do esporte, né, da atividade física que ela realmente está fazendo, e com isso ela aprende a ter regras em casa também, né? Regras de horários, principalmente, né? Regras para estudar, horário para fazer a sua tarefa em casa, horário para tudo. Com isso, ela aprende também dentro das atividades que ela está realizando. Pode ser numa escolinha, pode ser em um clube, pode ser num parque, aonde ela estiver, que esteja um profissional lá ensinando ela dentro da atividade que ela escolheu, ela vai aprender a ter regras. Isso é fundamental hoje em dia para as crianças, né, que estão crescendo aí. Outro ponto muito interessante, né, que a atividade física ensina a criança a realizar, a ter contigo mesmo, né, a crescer com isso, né, é a lidar com as frustrações. Hoje em dia, né, nós mesmos adultos, quando perdemos, né, ficamos um pouco chateados, né, sentimos, né, que perdemos algo, né, e a criança, ela crescendo dentro de uma atividade física, ela já vai aprendendo, né, que ganha e perde também. Isso futuramente exige dela muito quando ela cresce, e ela vai saber lidar com as frustrações de ganhas e perdas, né? Hoje em dia as crianças, elas crescem, né, sabendo o que realmente elas querem, né? O mundo tecnológico está trazendo isso para elas, né? Então é importante tirar ela um pouquinho desse mundo, levar para o mundo esportivo, para que ela possa fazer a sua atividade, ter os seus benefícios saudáveis, seus hábitos, as suas regras, cuidar também das suas frustrações, né? Aprender a lidar com elas, né? Isso é fundamental para as crianças de hoje em dia. Também essa atividade física, né, como eu já falei há um pouquinho atrás, ela diminui muito os riscos de doenças, né? Doenças cardíacas, né? Doenças de colesterol alto, né? Ajuda também a atividade física na questão cardiorrespiratória e infinito de coisas, né? A criança cresce forte, com a musculatura forte, com as suas articulações preparadas e assim por diante. Se ligue nessa dica, atividade física na infância e seus benefícios. Leve seu filho, converse com ele, leve para fazer alguma atividade. Pode ser num clube, num parque, aonde seja, que seja bem orientada por um profissional. Essa é a nossa dica de hoje para vocês. Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Bruna, eu sou instrutora do Sesc Mato Grosso e hoje a nossa atividade é para estimular crianças e adolescentes a praticar uma atividade física. Eu vim mostrar algumas atividades para você fazer aí na sua casa, em qualquer espaço. Nessa fase da adolescência, os hormônios estão em desenvolvimento e as crianças estão em fase de crescimento. Então, é necessário sim incluir uma atividade física para ajudar nesse processo. Vamos para a nossa primeira atividade? Nossa primeira atividade, a gente vai utilizar o cabo de vassoura, o famoso cabo de vassoura. Simples de ser executado. Vem comigo. É só colocar o cabo de vassoura, ó, um embaixo, outro em cima. Esse cabo de vassoura a gente vai delimitar o nosso espaço. É esse espaço que a gente vai trabalhar os exercícios.
primeira atividade, você vai caminhar sobre as pontas, ó, entre as pontas do cabo de vassoura. Pode dar de 4 a 5 voltas, somente o aquecimento. A nossa segunda atividade é a corrida estacionária. Como é que é a corrida estacionária? Você vai usar as pontas, ó, do cabo de vassoura, chega aqui na primeira ponta, marca lá 30 segundos no seu relógio, pede para o papai, para a mamãe marcar e você começa a corridinha, ó. Corre 30 segundos, acelera, eleva o joelho, ó, um pouquinho acima e corre. Deu 30 segundos, passa para outra ponta, continua a corridinha. 30 segundos também desse exercício. E assim sucessivamente. A nossa terceira atividade são saltos, ó. Você também vai utilizar as pontas do cabo de vassoura. Vai saltando de uma ponta a outra, ó. Salto, virou, salto, virou, salto, virou. E assim é a nossa terceira atividade. O nosso quarto exercício, a gente vai juntar, ó. Vai juntar os cabos de vassoura. E vai fazer um zigue-zague sobre o cabo de vassoura, ó. Com os dois pés juntos, saltando, ó. Zigue-zague, zigue-zague até o final, certo? Nosso próximo exercício, a gente vai afastar o cabo de vassoura, ó. Afastando para ter 3 ambientes. Nós vamos trabalhar o agachamento um pouco mais dificultoso, mas é possível fazer sim, ó. Você desce com salto, ó. Saltou, passa para o outro. Desceu, agachou, saltou, passa para o outro. De 15 a 20 repetições cada exercício, ok? Seguindo a sequência dos exercícios, do mesmo jeito que o bastão tá, nós vamos trabalhar o tiro. Como é que é o tiro? É aquela corrida rápida, sabe? Então pede para o papai e mamãe marcar lá o tempo. Pode ser uns 30 segundos de tiro, ó. Chega aqui no final, corre e volta, para, corre, volta e para, corre, volta e para, ok? O próximo exercício, todos conhecem, é o polichinelo. A gente vai utilizar também o cabo de vassoura para estar realizando ele, ó. As pernas, ao abrir, vai abrir por fora do cabo de vassoura. Mãozinha aqui estendida, ó. Desceu, subiu, desceu, subiu, sempre para fora do cabo de vassoura, ok? Essas foram algumas dicas de atividades para crianças e adolescentes. Espero que vocês tenham gostado e continue aí, seguindo a programação do Sesc Mato Grosso. Até mais! O programa de hoje está chegando ao fim, mas continue acompanhando a nossa programação nas redes sociais. Amanhã tem mais aqui na TBO. Tchau, tchau!